Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E galera, há um dia atrás eu fiz um vídeo falando a respeito sobre a postura da mídia tradicional, como que a mídia tradicional ela vinha a público muitas vezes e ela tentava inverter a situação, sempre, né, saindo ali por cima, sempre tentando se favorecer, sempre tentando passar a mensagem de que o errado fosse a maneira como as pessoas interpretavam as coisas, ou fosse o entrevistado, ou fosse o telespectador, e não ela exatamente. Eu falei isso a respeito há uns vídeos atrás. E cara, sabe o que é engraçado? É que a gente vê hoje que a mídia alternativa ela tem ganhado um espaço muito relevante dentro do YouTube. E é legal isso, mano. É legal isso porque assim, a gente cansa de acompanhar programas muitas vezes que tentam tecer algumas críticas e induzir a gente a uma determinada linha de pensamento e não permite com que os fatos sejam mostrados. Nós mesmos podemos definir se realmente aquilo faz sentido ou não. A imprensa ela sempre traz os fatos e ela já argumenta em cima para tentar impor a você uma linha de raciocínio, para que você siga aquela linha de raciocínio dela. Cara, eu acho isso extremamente errado. E não demorou muito para que hoje saísse notícias aí a respeito, né, mais uma vez envolvendo a mídia tradicional. Eu trouxe dois recortes aqui. Um é o do Carlos Cereto e o outro é da Renata Fã. E cara, eles falaram basicamente sobre a questão do Flamengo ter dito ontem na apresentação do Vitor Pereira que não iria mais responder perguntas relacionadas à saída do Vitor Pereira do Corinthians. Houve essa pergunta por parte de uma das assessoras, enfim, de imprensa lá do próprio Flamengo. O Vitor Pereira fez uma longa resposta ali, né, acho que foi 8, 9 minutos quase, explicando. E mesmo assim, algumas pessoas queriam insistir nesse assunto. A mídia também sempre gosta de cansar, né? Sempre gosta de bater e de estressar o assunto. E aí o Flamengo falou que não iria mais responder aquilo. Aí, cara, o Carlos Cereto, ele colocou aqui no Twitter, eu vou até ler aqui o recorte dele, né? O Flamengo proibiu perguntas sobre a saída do Vitor Pereira do Corinthians. É isso mesmo? A colega jornalista perguntou e não houve resposta sobre o argumento de que não se falaria mais dos assuntos porque VP já havia respondido. É o Flamengo que pauta a imprensa? Vivemos numa democracia? Escreveu ele. Logo depois, a Renata Fã também, ela falou sobre o mesmo episódio. E aí ela colocou aqui, ok, ele é treinador do Flamengo, o projeto atual, mas ficou uma coisa mal resolvida. E isso vai ser lembrado o tempo inteiro, a não ser que ele termine com essa história. Cara, eu acho que ele terminou. Ele deu uma resposta de quase 9 minutos, inclusive até coloquei no canal um vídeo com a resposta dele. Eu acho que ele deixou muito claro. Ele deixou muito claro como ele definiu, como as coisas aconteceram, e não tem mais por que ficar estressando o assunto em relação a isso. Tem muita coisa para ser perguntada. Jogo com o Palmeiras na Supercopa, Mundial, que tá aí daqui um mês. E aí os caras ficam estressando, sabe? Com o mesmo assunto que ele já tinha acabado de responder. E sempre quando acontece situações assim, pessoal, independente do clube, pode ser com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com qualquer clube, eu acho um pé no saco. Um pé no saco porque muitas vezes eu vi o Abel ter que ficar repetindo. Chegou uma hora que ele cansou, mano. Que ele olhou e falou assim, eu não vou responder isso. Ou senão ele olhava e falava assim, Várias vezes. O Felipão, quando foi técnico do Palmeiras, ele estipulou uma lei do silêncio no Palmeiras. Que jogadores não iriam mais dar entrevistas em coletivas. E nem ele. Passou um tempo lá sem dar entrevistas em coletivas. Porque muitas vezes era gerado ali um clima de perseguição, um ponto, né? Era colocado ali, né, uma isca para que as pessoas mordam e aquilo vire uma super notícia. Então, mais uma vez, a mídia faz esse movimento. Coletiva dos caras. Deixa o que os caras, eles determinam o que eles vão responder ali ou não. É uma coletiva de apresentação. Ele explicou, logo nas primeiras perguntas, ele já explicou, que ficou claro para todo mundo. Não tem mais o que ser discutido. Mas não. A imprensa quer estressar o assunto. Quer cansar, entendeu? Quer cansar. E aí, ela continua aqui, ó. A Tati fez certinho, tinha que perguntar mesmo. É um assunto de todo o futebol. E quem não é corintiano também ficou curioso em saber o porquê falar dos problemas de saúde, se o contrato acabava no final de dezembro. Era simplesmente ficar sem falar absolutamente
nada e aceitar um outro convite. Mas, cara, isso daí ele deixou claro lá, entendeu? Ele deixou claro, mano, que a decisão é dele, ninguém manda na vida dele. Ele foi bem claro no discurso dele. Ou seja, isso não é da nossa conta. Agora, pô, você imagina, você trabalha lá no seu trampo, você tem lá o seu emprego, aí você decide sair da empresa, mano. Você decide sair da empresa e ir pra uma outra empresa. Cara, já pensou um pé de gente ficar te enchendo o teu saco assim? Ah, cansa, né? E aí continua aqui, ó. A sua função como repórter, alguém que transfere as perguntas que o torcedor quer saber, foi direitinho. Sim, a gente até queria saber, e ele falou. E se não fosse você, outra pessoa perguntaria e passaria por essa situação. Provavelmente o Vitor disse que não queria falar de Corinthians, e quando isso acontecesse, a assessoria iria brecar. E isso não pode, é censura. Não é assim que se faz. Na minha opinião, o assunto tem que ser esclarecido. Cara, agora eu pergunto pra você. Certo? Você tá me entrevistando, você faz uma pergunta pra mim. Eu não quero falar sobre aquele assunto. Eu não quero responder sobre aquilo. Eu olho e falo assim, pessoal, é o seguinte. Eu tô aqui dando a entrevista, tudo bem, mas ó, eu não quero falar sobre isso, tá bom? A partir de agora, por favor, eu não quero esse tipo de pergunta mais sobre esse assunto. Vamos falar agora de outras pautas. Isso é censura? Isso é censura? Em primeiro lugar, que censura... Eu vou colocar pra vocês aqui o que é a definição de censura. É a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de uma informação, visando a proteção dos interesses de um Estado, organização ou indivíduo. Ela consiste em toda e qualquer tentativa de suprimir a circulação de informações, opiniões ou expressões artísticas. É isso, cara. Remoção de circulação de informação pública. Agora me fala, o Flamengo removeu alguma informação? Não removeu nenhuma informação. Eles só falaram que não queria falar sobre aquilo. Ah, então, irmão, tudo é censura agora. O cara vai lá, se envolve em um processo judicial. Aí vai lá e te entrevistar sobre o processo. Você fala assim, olha, eu não quero falar sobre isso. Ah, ele está censurando a informação. Não, mano. Ele não está censurando, não tem como ele censurar uma informação que não é de cunho público. Ah, Neto, mas é de cunho público sim, porque ele está falando sobre a troca de um clube pelo outro. Sim, mas ele é um profissional, entendeu? Ele é uma pessoa física, um profissional com carteira de trabalho. Aquilo diz respeito a ele. Os motivos que ele fez a troca são dele. Não é de interesse de Estado. Não é algo que vai mudar a sua vida, a minha vida. Não envolve verbas públicas. Não envolve interesse público, político ou algo desse tipo. É a decisão dele. Então, se ele quiser falar sobre aquilo, ele vai falar. Se ele não quiser, ele não vai falar. E fim de papo. E eu venho aqui falar isso porque eu vi muitas vezes e vejo ainda Abel Ferreira, eu vi o Felipão, muitas vezes serem questionados por perguntas onde você poderia explorar vários assuntos de aspectos técnicos, esportivos, para ficar sempre, sabe, na mesma novela, sabe para quê? Para dar clique, mano. Então, essa é a minha opinião. Coloquem o que vocês acham a respeito disso. Reitero tudo que eu disse sobre a mídia tradicional. É por isso que a gente desanima e a gente cansa. E aí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou.